Colossenses capítulo 3, versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Querido Pai, é em nome do Senhor Jesus que nós nos dirigimos a Ti, para que Tu venhas falar aos nossos corações. Nós somos incapazes de entender a Tua pessoa, incapazes de crer na Tua pessoa. Nós não temos condições, as menores que sejam, de avaliar o quanto Tu és grande, o que é ser absoluto. Pai, tira o véu das nossas mentes, tira as escamas dos nossos olhos, desentope os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Toca nos nossos corações, a fim de que nós possamos, de fato, fazer tudo em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Trabalha conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fala-se muito em ortodoxia. Há um livro muito bom de Chesterton, C.H. Chesterton, um católico do século XX, da Inglaterra, um grande intelectual, escreveu um livro sobre ortodoxia, a forma de se pensar corretamente, de se pensar ou se crer adequadamente segundo a boa doutrina. O orto é correto. Dois alunos da universidade estavam discutindo, um virou e disse: "Você é um ortodonte." Ele disse: "É seu pai." Você sabe o que é ortodonte? Não é nenhum bicho antediluviano, é a pessoa que tem todos os dentes adequados. Ortodonte, ortodontia é aquela correção dos dentes. Ortopedia, o que é ortopedia? Ossos corretos, direitos. Ortodoxia e ortopraxia. O que será ortopraxia? É o fazer correto. O que nós vamos fazer? O verbo ser diz a essência, o que eu sou. O verbo ter diz a posse, o que eu tenho. E o verbo fazer diz das minhas ações. Tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em obras, ações, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo quanto fizerdes. Fazer é ação. O que você faz? Todo dia você faz. Você levanta, você vai ao banheiro
fazer higiene, escovar os dentes, isso é fazer. Você arruma a cama. Quantos aqui arrumam a cama? Tem alguns que arrumam, tem outros que não arrumam. Tem alguém que arruma para ele, e tem outros que não arrumam nunca, né? Você arruma a cama, faz café, tudo quanto fizerdes, seja em palavras, seja em ações. O fazer tanto é em palavra como em ação. Aqui, hoje à noite, pela graça do Senhor, nós estamos fazendo uma proclamação. Estou pedindo ao Senhor no meu interior para que eu seja sincero, honesto, transparente, verdadeiro, de acordo com a palavra de Deus. Fazei em nome do Senhor, e dando glória e dando graças a Deus Pai. Tudo quanto fizerdes, fazer. Dirigir carro é fazer. Lavar prato é fazer. Lavar a louça ou lavar roupa é fazer. Varrer casa é fazer. Passar roupa é fazer. Trabalhar nos negócios é fazer. Tudo quanto fizerdes. E qual é a maneira que nós devemos fazer? Qual é a ortopraxia? Como é que devemos fazer as coisas? É isto que nós gostaríamos de começar hoje, falar sobre a nossa prática, o nosso fazer. Eu tenho errado muitas vezes. Ontem fomos o Tony, a Vera, a Carmita e eu. Nós fomos lá a Mauá da Serra, ali no MAP, com o grupo de lá para participar de um encontro. E nós entramos ali no Formigão, no posto Formigão, e fui pegar o Tony, que ele ia deixar o carro dele lá, a Mariel e o Ricardo estavam num outro carro. E eles estavam do lado de lá da pista, eu estava do lado de cá, no Formigão, e fui dar sinal para eles, que ia virar, que eles podiam ir na frente, que eu ia atrás. E quando eu virei assim, só vi passar o ônibus. Minha mulher, um pequeno descuido. Ia ser uma tragédia. E o Tony, a Vera e a Carmita conversaram de lá até... Eu não dei uma palavra, eu só ia dizendo: Pai, obrigado, Pai. Pai, obrigado por esse livramento, porque até quando a gente está descuidado, o Senhor está botando a mão, porque ia ser uma tragédia aquilo ali. Tudo quanto fizerdes, dirigir na cidade, quer dizer que eu tenho que dirigir, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo. Mas Glênio, então eu tenho que falar com ele por tudo? Em tudo. Vamos começar com Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes 9, 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Nós estamos aqui num mundo, e aqui onde há realizações feitas por nós. Tudo quanto vier às mãos para fazer, faze-o conforme
as tuas forças. Você não pode exigir de uma criança que ela lave o carro como você lava, porque ela não tem a capacidade de lavar do mesmo jeito que você lava. Às vezes você também não lava tão bem assim, né? Mas ele tem uma competência. Você não pode exigir de um velho que ele faça as mesmas coisas que uma pessoa nova. Mas tudo que vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Às vezes, quando a gente vai ficando mais velho, o espírito está novo, mas o corpo vai estando meio pesado. As partes das nádegas pesam muito na velho. Você vê que velho, quando vai se levantar, ele fala, parece que tem um negócio que puxa, as pernas vão endurecendo, mas a cabeça está boa. Por isso que velho cai muito, porque ele quer fazer coisas que não pode. E velho morre muito de queda. Eu não vou dizer quais são os outros K que velho morre não, mas um deles é a queda. E as pernas não fazem mais, mas tudo que vier para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque para o além, para onde vais? Não tem obras, tem sabedoria, lá é diferente. Enquanto você pode fazer, você tem muita coisa para fazer aqui. O que eu posso fazer? Em palavras ou obras? Você pode dar um bom dia para uma pessoa. Você pode fazer uma oração para uma pessoa. Pode orar por ela. Você pode colocar uma pessoa na sua lista de oração. Vou orar por essa pessoa até ela ser salva, ou até eu entregar. Mas eu não fiz nada. Opa! Você fez em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graças a Deus Pai? Tem tanta coisa para se fazer, e tanta coisa que não é vista, e que nós não precisamos fazer propaganda delas. Pode se fazer lá no oculto, onde Deus e só Deus vai contabilizar. Ninguém precisa saber. São atos de justiça produzidos pela graça de Deus nas nossas vidas. Tudo que você fizer, você pode ajudar pessoas a atravessar a rua, em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai, sem necessidade de você buscar olha, hoje eu fiz uma obra assim, para contar para ninguém. E faça conforme as tuas forças, conforme podes fazer. A preguiça é um mal terrível, que quer nos manter acomodados. Ontem, lá em Mauá da Serra, os irmãos estavam lá com o rosto no chão, orando no tapete, e orando: Senhor, dá-nos forças para lutar contra a preguiça, contra o comodismo, contra a comodidade. A gente às vezes fica acomodado num lugar. A ortopraxia começa com a nossa força, com a nossa capacidade. Mas agora vamos para um outro ponto. Em Evangelho de João, capítulo 2, verso 5. O Senhor Jesus está ali numa festa de casamento, faltou o vinho. Maria, sua mãe, observou que faltou o vinho, faz um pedido para ele, dizendo: não há mais vinho na festa. E
Jesus diz para ela: o que eu tenho a ver com isso? Não chegou a minha hora. Então Maria dá uma ordem aos serventes, aos ministros, aos servos, que somos nós. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Qual é a ortopraxia? Fazer segundo as nossas forças, porque eu não posso fazer mais do que a minha força, mas fazer aquilo que ele disser. Sabe por que às vezes nós nos cansamos muito? Porque nós fazemos coisas que ele não mandou. O Senhor não mandou, e nós pegamos querendo fazer a obra dele por conta nossa. Já aconteceu isso com você? Você se meter numa tarefa que o Senhor não mandou, e você ficou muito cansado de fazer aquilo? Comigo tem acontecido muito. Eu não lhe mandei fazer isso, o que você está fazendo? A Bíblia está dizendo, Maria foi muito sábia nesse conselho: fazei tudo quanto ele vos disser. Filipe estava lá, o Senhor disse para ele assim: Filipe, vai para a estrada de Jerusalém para Jope, que está deserta. Isso é coisa coerente? Eu aqui em Jerusalém, com tanta gente, o Senhor está me mandando para ir para uma cidade, para uma estrada que está deserta? Vai para lá. Filipe, quanto tempo Filipe ficou lá de braço cruzado naquela estrada? Ninguém sabe, a Bíblia não conta. Ele saiu e foi para lá. Daqui a pouco apareceu uma carruagem. Era o primeiro-ministro da rainha de Candace, da Etiópia, ministro das finanças, não... e ele vinha lendo em voz alta o profeta Isaías, e o Espírito de Deus disse para Filipe: encosta aí nesse carro, começa a andar junto. Olha, no trote de um cavalo ali, no cavalo vai andando. Filipe foi ali do lado e pergunta assim: moço, o senhor está entendendo o que o senhor está lendo? Aí ele disse: como é que eu entendo se ninguém me explica? Aí convidou Filipe para entrar. Filipe sentou ali com o homem, e no coxo, no lado daquela sentada ali, ele foi falando, começando em Moisés, passou por todos os profetas, anunciou Jesus, e depois que anunciou Jesus, chegaram num lugar que tinha água. O homem mandou parar a carruagem e disse: aqui tem água, o que me impede que eu seja batizado? Filipe disse: é lícito, se tu creres de todo o teu coração. Ele disse: eu creio que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Entrou na água, batizou, o homem seguiu viagem. Filipe sumiu, foi embora e achou em Azoto. O que ele fez ali? Ele fez o que o Senhor mandou. O que dá muito cansaço em nós? Fazermos coisas que o Senhor não nos mandou fazer. Mas nós temos que fazer. Ele mandou fazer. Eu sei que evangelizar ele mandou. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Toda vez que eu estou evangelizando, eu estou muito feliz porque eu estou fazendo o que ele mandou. Às vezes a gente nem vê o resultado. Eu já contei a história aqui daquele irmão que vivia lá na Austrália, e ele dava folhetos. Ele dava folhetos para as pessoas. Quem será que ganhou coisa? Flamengo? É por isso que você está de Flamengo aí, né? Ah, eu sabia que há 8 rodadas atrás eu disse: quem vai ganhar é o Flamengo.
Aí alguém disse, por quê? Eu digo, porque já está determinado pelos cartolas que quem vai ganhar é o Flamengo. Depois eu vou contar para vocês. O Fluminense caiu ou não? Também disse isso, que não ia cair. Aí eu me perdi onde é que eu estava. Ele distribuía folhetos. Ele ficava numa rua lá, eu não sei se era Melbourne, uma cidade daquelas, Sydney. Ele dava folheto. E um pastor de uma outra cidade costumava perguntar às pessoas que ele se encontrava: como foi que você se encontrou com o Senhor? Quando ele encontrava um crente, ele perguntava: como foi que você se encontrou com o Senhor? E a pessoa contava. E ele começou a verificar que várias pessoas diziam assim: eu ia na rua tal, encontrei um senhor, e ele chegou para mim muito educadamente e disse assim: você podia me dar 1 minuto de sua atenção? Aí parei, a pessoa muito educada, ele dizia assim: eu queria lhe fazer apenas uma pergunta. Se você morresse hoje, para onde iria a sua alma? Pense nisto, tome esse folheto, que Deus abençoe a sua vida, muito obrigado pela sua atenção. E a pessoa pegava o folheto, o homem muito gentil, muito educado, e ia embora. E ele começou a contar que havia várias pessoas que contavam essa mesma história. Eu ia na tal rua, encontrei um senhor que me deu um folheto e disse isso, assim, assim, assim. Quando ele estava aí com um número de umas 40 pessoas que ele já tinha visto, ele disse: eu preciso conhecer esse homem. E foi a tal cidade para conhecer o homem, procurou o homem lá na rua, não encontrou. Aí alguém disse assim: não, ele está muito velhinho, está doente, ele mora lá num tal lugar assim. Ele foi lá, encontrou o homem na cama, doente. Aí ele começou a conversar com o homem. Ele disse: é o senhor que dá os folhetos assim? Ele disse: é sim, meu filho. Eu estou aqui pedindo a Deus que não me leve antes de eu ver um fruto do meu trabalho. Sabe por quê? Eu era um marinheiro. Eu fui marinheiro a vida toda. Um dia um colega me deu um folheto e ele me disse assim: se você morresse hoje, para onde iria a sua alma? E aquilo me impactou, e eu li aquele folheto e eu fui salvo. E depois que eu me aposentei, eu resolvi me dar a minha vida com essa pergunta. Eu pedi a Deus 10 pessoas por dia. Se por acaso tivesse chovendo, tivesse nevando, e eu só conseguisse entregar para 5, no outro dia eu tinha que entregar para 15. Eu tinha que procurar essas pessoas. Eu pedia: Senhor, me dá uma pessoa. Mas eu nunca vi um fruto meu. Nunca vi uma pessoa que tenha sido salva por aqueles folhetos. Aí o pastor disse para ele assim: pode deixar que amanhã eu volto aqui. Aí conseguiu lá naquela cidade umas 5 pessoas que ele conhecia e trouxe, e chegou lá e disse para ele assim: olha, eu tenho por aqui pelo país já somado aí umas 40 que vieram a Cristo por causa do seu trabalho. Mas eu trouxe hoje umas 5 aqui para você ver. Aí quando ele terminou de olhar para as pessoas, ele disse: Senhor, pode me levar, porque eu agora já vi um pouco desse muito que o Senhor vai fazer. 2 semanas depois ele partiu. Tudo que fizerdes as mãos para fazer, faz conforme a tua força, mas faze conforme o Senhor mandar. Não faça aquilo que o Senhor não mandar, porque senão vai ser prejuízo de perda de tempo. Foi Ele que mandou? Vai. Ele não mandou? Não vá.
Não vá. Não vá por dever. Vá por amor. E vá em obediência àquilo que ele disser. Vamos ver mais uma outra coisa muito importante aqui. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não tem problema de qualquer outra coisa qualquer, não, porque qualquer outra coisa qualquer. Quer qualquer coisa, quer comais, quer bebais. Comer e beber são as coisas mais comezinhas, mais corriqueiras, mais simples, mais comuns. Comer e beber. Quer comais, quer bebais. Quer façais outra coisa qualquer. Fazei tudo. Agora veja bem. Eu tenho que fazer as coisas que eu tenho que fazer em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graças a Deus Pai. Eu tenho que fazer segundo as minhas forças. Às vezes eu vejo que alguns irmãos querem que eu faça algumas coisas que eu já não aguento mais fazer. Por quê? Porque vou fazer 65 anos, você não tem mais a força. Não é verdade, irmão Joaquim? Tá certo? Então os irmãos vão ver. Quando a gente vai ficar... Dona Cecília, não é certo que a senhora estava reclamando não, está dizendo assim, meu espírito está jovem, mas eu sinto uma dor aqui, 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 né? O espírito está jovem, mas a carcaça está meio ruinzinha, né? A gente sofre. Então, segundo as forças, mas segundo o Senhor determinar. Para a gente não se envolver com um fazer inútil. Tem tanta coisa que a gente faz que não dá resultado nenhum. Mas eu fiz obra da carne. Não mandei você fazer isso. Agora, quem é que vai receber a glória? Aqui, agora pega. Quem vai receber a glória? Viu? Porque eu sou danado para querer glória para mim. Até tem um hino no cantor cristão que diz: glória para mim, quando o teu rosto há de ser, de glória para mim. Que glória para mim? Nada, meu amigo, glória para Ele. Não entramos nessa questão de glória, não. Glória pertence ao Senhor. E quando nós estivermos constituídos em toda a essência da sua glória, a glória ainda pertence a Ele. Mas eu precisava pelo menos de um cafunézinho na cabeça. Depois que fizer de tudo o que devíeis fazer, considere-se... Fala mais alto, gente. De boca é fácil a gente dizer. Mas quando alguém tira da gente o lugar que a gente estava ocupando, vem logo um torcicolo, ou uma dor de cotovelo. Você não estava fazendo para o Senhor? Não estava fazendo para a glória do Senhor? Não estava fazendo porque o Senhor mandou? Por que é que agora você está querendo ser reconhecido? Por que, Glênio, que você quer ser o centro? Fazer para a glória dele. É para a glória dele? É. Muito bem. Vamos ver um pouquinho mais aqui.
Vamos ver o Salmo 105, verso 1. Vamos ver o que a gente deve fazer agora. Eu tenho que fazer, fazer em nome de Jesus, eu tenho que fazer o que Ele mandar, eu tenho que fazer segundo as minhas forças, eu tenho que fazer para a glória de Deus, mas o que eu devo fazer? Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Os feitos de quem? De Deus. Jesus e a sua obra é a mensagem da igreja. A igreja deve pregar uma pessoa e os seus feitos. Qual é a pessoa? Jesus Cristo. Quais são os feitos? A obra da cruz. Os feitos indestrutíveis do Calvário. Anunciai entre todos os povos os seus feitos. Que feitos foram estes? Os feitos libertatórios. Os feitos graciosos de nos incluir no seu corpo, de nos fazer morrer nele, de nos ressuscitar em nova vida. Anunciai entre os povos os seus feitos, não os meus feitos, mas os seus feitos, a fim de que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, não os nossos. Eu fiquei maravilhado há 2 semanas atrás com o que está acontecendo nessa comunidade, numa reunião de diretoria, vendo de liderança, vendo o que Deus está fazendo por trás nos grupos, que eu não tinha, nos ministérios, uma questão que nós estamos vendo, não departamentos, mas no ministério, no serviço da igreja, que eu não tinha noção. Não tinha noção. Porque tem muita gente pronta para criticar, mas só que não sabe o que está acontecendo. E sabe por quê? Porque nossa missão não é ficar divulgando o que está sendo feito. Mas eu pedi para eles, façam uns videozinhos, põe aí para ver no Bethesda, no Nunes, no departamento de na missão, ministério infantil, no ministério de louvor, nas ações comunitárias. Fazei todas as coisas para a glória do Senhor. Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Você sabe como é que os batistas surgiram? Esse grupo surgiu inicialmente na Holanda, em 1608. E depois na Inglaterra, em 1635. Com um grupo separatista. Eles saíram dos anglicanos. E é um grupo era voltado especialmente para a separação entre a igreja do Estado. Um grupo que tinha como finalidade as escrituras como única regra de fé e prática. E só batizava pessoas que tinham experimentado pela fé, por isso são chamados de batistas. Não batizava a criança, porque a criança não é responsável pelos seus atos. Nós não vamos discutir teologia disso aqui, do pedobatismo, sobre a hipótese alguma. Cada um crê como crê, mas eu estou falando desse grupo. E uma das coisas que eles não tinham era convenção. Era um grupo que se reunia.
as igrejas aqui, por exemplo, tem 15 igrejas aqui em Londrina, elas se reuniam frequentemente, uma vez por ano, ou 2 vezes por ano, para contar os feitos do Senhor no seu meio. Não para fazer relatórios e contar coisas que são feitas. Durante 2 séculos os batistas viveram muito bem, desde 1635 até 1824. Em 1824, quando apareceu a primeira convenção, adoeceu. Em vez de convenção, convém doente. Começou a política, quem é que manda, quem é que é importante, quem é que é dono, quem é que é isso, quem é que é aquilo, quem é que é aquilo. Os feitos do Senhor passaram a ser os feitos dos homens. Mas anunciai entre os povos os seus feitos. Vamos mais um pouquinho, eu não vou mexer tudo porque hoje nós vamos parar aqui já e depois nós vamos continuar na próxima vez nesse ponto. O que a gente tem que fazer? Olha só, Mateus 28, 19 e 20. Eu vou terminar hoje aqui. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Na verdade, esse texto, em vez de ser ide, deveria ser traduzindo indo. Indo, portanto, fazei. Indo, fazei. Fazei o quê? Discípulos. Fazei discípulos de que maneira? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Indo fazei discípulos. É pela fé? É pela fé. Então, quando se prega e a pessoa crê, pode batizar. Nós mudamos isto. Sabe o que nós fizemos? Nós fizemos uma classe de catecúmeno, para preparar as pessoas, para ver se elas estavam aptas a serem batizadas. No dia que Pedro pregou o sermão, lá no dia de Pentecostes, cerca de 3.000 almas se converteram, e naquele mesmo dia eles foram batizados. Não teve nenhuma classe preparatória. Aí você diz, mas eles eram judeus. Melhor ainda, porque converter do judaísmo para o cristianismo, a coisa é mais difícil. Não houve nenhuma instrução. Indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O justo viverá pela fé. A salvação é pela graça mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Agora eu lhe pergunto o seguinte: fé precisa de prova? E a pessoa que crê pode fingir? Pode. Tem o risco? Tem. O Simão, o mágico, abraçou a fé. Quando Filipe pregou em Samaria, o Simão, o poderoso, abraçou a fé e foi batizado. Mas foi um fiasco. Mas nós mudamos a ordem, estamos querendo fazer o ensino antes da fé. E isso tem estragado, porque nós fazemos religiosos e não pessoas que creem. Você sabe como é que chama, Dodô, o livro que você traduziu, o autor do livro? Stephen Hopkins. Stephen Hopkins é um homem de Deus extraordinário, maravilhoso,
que foi um dos baluartes do avivamento de Keswick, na Inglaterra. Este homem, ele é filho de um engenheiro mineralogista, que era inglês e veio trabalhar na Colômbia. Ele trabalhava lá nas minas de prata da Colômbia. E o Stephen Hopkins foi criado na Colômbia e na Inglaterra, foi ser engenheiro, e um dia ele estava andando na praia e encontrou um guarda costeiro. O guarda costeiro, ele era engenheiro, ele era um anglicano religioso, criado dentro da igreja, e aquele guarda costeiro pregou Jesus para Stephen Hopkins. Pregou Jesus. E os dois se ajoelharam na praia, e Stephen Hopkins recebeu Jesus. E a vida dele foi transformada. Só que o guarda costeiro tinha recebido Jesus no dia anterior. Ele não tinha nem sido batizado ainda, mas já estava dando filho. O guarda costeiro tinha recebido Jesus no dia anterior. Ah, mas eu não sou competente. Evangelizar não é questão de competência humana, é questão de poder do Espírito Santo. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e agora sim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Quem disse? Jesus. As coisas que Jesus disse. Temos mostrado, temos pegado coisas que Jesus não disse e estamos enfiando na cabeça das pessoas. Não foi Jesus quem disse isso aqui, não. Isso aqui pode ter sido Moisés que disse, mas não foi Jesus. Tenha cuidado. As coisas que eu vos tenho dito. Sabe por quê que eu tenho cuidado? Porque Jesus disse que os mandamentos se resumiam num só. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ou, para dizer, há dois mandamentos: amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o novo mandamento é que vos ameis, assim como eu vos amei. É isso tudo. E a gente fica aí discutindo o sexo de anjo. Eu fico às vezes admirado como é que é. Mas é assim. É assim. Queridos meus, o que eu devo fazer? Eu devo fazer todas as coisas em nome do Senhor Jesus. Dirigir carro. Lavar prato lá em casa. Hein, Júnior? Em nome do Senhor Jesus. Dando por ele graças a Deus Pai. Senhor, eu quero entrar nessa escola. Hein, Tony? Você também? O Tony já me prometeu que ele vai se aposentar daqui 2, 3 anos, né, Tony? Mais ou menos isso. E aí ele me prometeu que ele vai comigo para a gente andar aí nessas bibocas pregando. Você dirige ou eu prego? Porque dirigir e pregar é difícil. Fica meio cansadão. Mas você dirigindo e eu pregando, nós vamos longe. E você prega comigo. A gente fica os dois pregados.
Irmãos, nós temos uma tarefa gloriosa para fazer neste mundo. Eu quero dizer que o tempo urge. E minha esposa já me corrigiu ali, eu já fiquei quieto. Ela é boa por isso, que ela basta ela olhar, eu já sei. Mas indo por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Eu quero dizer a você, não por obrigação, mas por ordem do Senhor. Procure falar do Senhor, se você tem experiência com o Senhor, com as pessoas com quem você encontra. Eu estive quinta-feira na reunião do Vides, no jantar do Vides, e lá estava um grupo que é fruto de uma irmã aqui da nossa igreja, que ela é uma evangelista, ela anuncia Cristo, e muita gente estrupiada na vida, que são os especiais para Deus. Deus está muito interessado com essa gente sofrida. Ele é especial. Ele veio buscar o perdido, ele veio buscar o homossexual, ele veio buscar a lésbica, ele veio buscar o ladrão, ele veio buscar o drogado, ele veio buscar o bêbado, ele veio buscar, e veio buscar também aquele que acha-se que é bom. Esse é mais difícil de ser salvo. Os justos pela sua própria justiça, os íntegros, esses são mais difíceis, muito mais difíceis. Mas o nosso fazer é muito importante, fazer discípulos. Me dá a oportunidade, Senhor, para eu falar do Senhor para as pessoas. Tenho tido muitas experiências boas agora. Eu estou sendo despertado por Ele. E acho que vale a pena lembrar esse lado e lembrar o que Ele fez ali na cruz, em nosso favor. Que Ele tomou sobre si as nossas dores. Hoje de manhã veio uma menina de uns 9 anos de idade e chegou aqui. Ela queria falar comigo, mas estava com vergonha. E a mãe disse: fala com o pastor. Ela disse: por que não me deixam tomar a ceia? Eu disse: alguém lhe proibiu tomar a ceia? Disse que eu não posso tomar a ceia. Eu disse: você crê no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração? Ela disse: eu creio. Já com as lágrimas: eu creio. Eu disse: você crê mesmo que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, é a sua vida? Ela disse: eu creio sim. Eu disse: você é convidada a participar. Todos aqueles que creem. Agora, não finja que você creia. Que se você não crê e finge que você crê, o único prejudicado é você. Mas se você crê de todo o seu coração. Ela disse: eu creio sim. Muito bem. Eu posso provar isso como? Como é que eu posso provar a fé de alguém? Bem, a perseverança vai mostrar se é ou não é. Aquele que crê, persevera até o fim. Aquele que não crê, não persevera. Essas são as duas doutrinas básicas da salvação pregada pelos batistas antigos. Só tem essas duas: a fé e a perseverança. Eu não tenho que ficar tentando botar forquilha debaixo do sovaco de ninguém para não cair. Aquele que crê, persevera. Aquele que não crê, não persevera.
É só isso. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.